Olá, seja muito bem-vinda ao Clube das TPmigas, o lugar das mulheres amigas da TPM. Aqui eu te ensino a realizar suas tarefas com tranquilidade e fazer sobrar tempo para você mesma na TPM, criando uma rotina alinhada às variações do ciclo menstrual. E hoje eu vou falar por que o jeito que você planeja a sua semana não funciona. Vamos lá, vamos bater esse papo então. Vou começar lembrando a vocês que essa é uma live de aquecimento para um evento que vai acontecer dos dias 22, 24 e 26 de agosto, que é a jornada da produtividade cíclica. Então, se você ainda não confirmou sua inscrição, vai lá quando acabar essa live aqui, vai lá no link no perfil, bota seu e-mail e confirma sua inscrição para você receber aí os links de acesso às aulas, os materiais extras, tá bom? Então, vamos lá, vamos bater esse papo, então, sobre planejamento? Quem está animado aí? Bem-vindas, bem-vindas. Vamos lá, vamos bater esse papo, então. Bom, eu quero começar essa conversa explicando os tipos de planejamento que existem, né? Então, a gente está muito habituada a um tipo de planejamento que eu chamo de planejamento linear. O que seria esse planejamento linear? É um planejamento que você planeja as suas semanas e os seus dias da mesma forma, iguais, né? Você planeja as suas semanas e os seus dias iguais, tá? E se você já me fala aí, se você já experimentou algum método, né, de planejamento de produtividade, muito provavelmente o método que você já experimentou é um método de planejamento linear. Então, ele vai te ensinar ali ferramentas para você planejar a sua semana igualmente, né? E conseguir aí uma maior produtividade, né? E existe o planejamento cíclico. O que seria o planejamento cíclico? É você planejar semana a semana de acordo com a fase do ciclo menstrual que você está, né? Que é essa a minha proposta aqui dentro do método de produtividade cíclica, tá? Quando eu comecei a estudar, né, sobre produtividade, sobre organização de tarefas e a implementar na minha rotina, eu fui apresentada a vários métodos, né? Então, o método GTD, o método Produtividade A, que é do Jerônimo Temel, eu via muita coisa da Thaís Goldinho também, né? Que é do blog Vida Organizada. E todos eles, a Thaís, na verdade, na época, ela disseminava o método GTD, né? Foi através dela que eu conheci o método do Davi Allen. Então, todos eles são métodos lineares. Eles vão te ensinar a você planejar, por exemplo, eu lembro que o Jerônimo falava muito assim, você precisa planejar 5 tarefas todos os dias, né? E eu realmente tentei implementar isso na minha rotina. E claro que muitas coisas que eu implementei na minha rotina desses vários métodos foram eficientes, funcionam, né? E estão, inclusive, dentro do método de produtividade cíclica. Mas tinha uma coisinha ali que não funcionava, que era eu querer estar igual todas as semanas. Quando, na verdade, a minha disposição, as minhas habilidades, né, variavam dependendo da fase do ciclo menstrual que eu estava. Então, eu acabava não tendo a consistência que era sugerida dentro do método, né, que era indicada dentro do método, naquele formato, porque eu não tinha essa consciência dessas variações ao longo do ciclo menstrual. E aí acabava não funcionando para mim, né? Então, foi por essa razão que eu criei o planejamento cíclico, né? Para a gente começar a adequar aí o nosso planejamento à nossa ciclicidade, às nossas variações entre uma fase do ciclo menstrual e outra, tá? Então, o que acontecia assim, né? Tinha dia, eu tentava planejar lá as 5 tarefas. Aí tinha dia que eu, se deixasse, eu fazia 10 tarefas, entendeu? Naquele dia. Mas tinha dia que para eu fazer uma era penoso.
era muito penoso, entende? Então é isso que acontece. E às vezes o tipo de tarefa também, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, beleza? Mas eu quero que você já comece consciente de que existem essas duas formas de planejamento. Existe o planejamento linear, que é quando eu planejo os meus dias e as semanas iguais, e existe o planejamento cíclico, que é quando eu faço esse planejamento adequando aí as variações de energias e habilidades ao longo do ciclo menstrual. Beleza? Quais são as vantagens, né, de você planejar aí de acordo com as fases ao longo do ciclo? Bom, a primeira vantagem é você conseguir realizar algumas tarefas de forma mais rápida e eficaz. Por quê? Porque você vai compreender o seu ciclo, você vai começar a perceber que, dependendo do tipo de atividade, você tem mais facilidade numa fase ou em outra. Então, por exemplo, a fase pré-menstrual é uma fase que a nossa concentração diminui, né? A gente não está tão racional, está mais intuitiva. Então, eu me encher de atividades que exigem desse racional nesse momento, eu até faço, né? Às vezes a gente precisa fazer, não tem jeito. Mas se eu posso me planejar para colocar essa atividade no outro momento e eu tento fazer nesse momento, eu vou levar muito mais tempo, vai demandar muito mais esforço de mim para fazer essa atividade. Então, quando você, primeiro, tem clareza do seu ciclo, tem clareza das suas variações, tem clareza dos tipos de atividade que você consegue realizar com mais facilidade em cada uma das fases e se planeja para respeitar isso, aí você começa, né, a realizar as suas atividades de forma mais rápida e eficaz. Beleza? Então, essa é uma das vantagens de você planejar a sua semana de acordo com as fases. Beleza? Uma segunda vantagem é você parar de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências. A reclamação que eu mais recebo por aqui são mulheres falando que se sentem muito improdutivas na TPM, que não conseguem dar conta das coisas, né? Fica ali cheia, às vezes cheia de prazo, de deadline para entregar naquele momento, e aí das duas, uma. Ou ela vai se esforçar demais para conseguir, né, manter ali o prazo, a entrega, ou ela não vai conseguir fazer e vai ficar frustrada porque não conseguiu, né? Então, quando você tem consciência, você já sabe, por exemplo, que a sua TPM está chegando, você já sabe que na semana seguinte você vai estar de TPM, você consegue se antecipar a isso e começa a, por exemplo, marcar compromissos de acordo com isso, né? Às vezes antecipar um compromisso ou adiar um compromisso, se for possível, né? Dentro aí da sua realidade. Você começa a ter mais clareza na hora de tomar uma decisão se você vai aceitar um determinado compromisso ou não naquele momento, né? Ou se você vai dizer assim, não, beleza, eu aceito, mas agora não, daqui a pouquinho vai dar para fazer, entende? Então, tudo isso você só tem clareza se você conhece o seu ciclo e se você se planeja, né? Planeja as suas semanas de acordo com ele, tá? Uma terceira vantagem é você criar tempo para você mesma na TPM. É uma outra reclamação que eu recebo muito por aqui, porque a grande maioria das mulheres sentem uma necessidade de ficar mais quietinha mesmo nesse momento, ficar mais com ela mesma, né? Existe uma grande necessidade também do próprio autocuidado, né? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, mas se eu não pratico o autocuidado, eu vou acabar exigindo que o outro faça algo por mim que só eu posso fazer, né? E o autocuidado é importante a todo momento, mas especialmente durante a sua fase pré-menstrual. Se você começa a planejar atividades de autocuidado para a sua fase pré-menstrual, você vai conseguir passar por ela com muito mais tranquilidade, com muito mais facilidade, tá? Então, fazer esse planejamento levando as variações do ciclo em consideração te ajuda também a criar tempo para você mesma na TPM,
tá? Esse tempo que é tão importante para a gente, né? Tem gente até que já nomeia, né, a TPM como tempo para mim, né? Então é bem isso mesmo, porque é um momento do ciclo que a gente precisa de mais tempo para a gente mesmo, se a gente quiser passar por ela de forma tranquila, beleza? É... Aí, por exemplo, né? Teve um evento que eu fiz, já faz uns anos já isso, que era um evento que eu precisava pedir patrocínio, né? Era um evento ao vivo, na época que eu trabalhava lá com o Céu de Gabriel, eu fiz um evento junto com uma doula lá em São João del Rei, sobre parto humanizado. E aí eu fui em alguns locais para pedir patrocínio, né? E aí eu lembro que eu marquei as conversas, né, ali, para um pouquinho antes da TPM, só que uma delas eu não consegui fazer naquela semana e eu tive que fazer na semana seguinte, que eu já estava de TPM. E eu nunca esqueci que eu estava assim, era numa padaria, no shopping, e eu lembro que eu estava sentada assim, o shopping lá é uma galeria, né? Eu estava sentada assim na galeria e não estava conseguindo falar com a pessoa, né? Aconteceu alguma coisa assim. E eu lembro que eu estava me perguntando assim, cara, o que eu estou fazendo aqui hoje, sabe? Eu não tinha a menor condição de conversar com ninguém, muito menos de convencer alguém, né? De me fingir que eu estava animada ali naquele momento para convencer alguém a comprar a minha ideia do evento e realmente patrocinar, né, uma parte do evento. E acabou que eu não fiz não sei se chama entrevista, sei lá, eu não tive essa conversa, e perdi, né, a possibilidade de ter mais um auxílio aí, nesse evento, né. Então, quando você começa a ter essa consciência e realmente se planejar para isso, você consegue realizar as tarefas, de forma mais rápida, de forma mais eficaz. Nesse caso aí, não foi eficaz, né? Porque eu não consegui o que eu queria e o que eu precisava naquele momento, né? Perdi um patrocínio aí. Então, você consegue realizar essas tarefas de forma mais rápida e eficaz, você consegue parar de chegar na TPM sobrecarregada e cheia de pendências, e você consegue também criar tempo para você mesma nessa fase, tá? Então, essas são as vantagens aí, algumas, né, das vantagens, 3 vantagens que eu trouxe aí, quando a gente planeja de acordo com o nosso ciclo. Beleza? Então vamos lá. Por que então, né, que planejar de acordo, na verdade, planejar todas as semanas iguais não funciona para nós mulheres, né? Porque nós mulheres somos cíclicas. Nós passamos por 4 fases ao longo do ciclo menstrual: pré-ovulatória, ovulatória, pré-menstrual e menstrual. E cada uma dessas fases tem energias e habilidades específicas que se desenvolvem em cada uma dessas fases, né? E o que muda, Fernanda, de uma fase para outra? Muda questões físicas, né? Então, sono, cansaço, disposição, às vezes até vontade de comer algum tipo de alimento específico ou não, né? Que mais? A própria secreção vaginal muda também, né? Para a gente ficar atenta a isso, e é um sinal bem legal para a gente saber em que fase a gente está. Acho que muitas mulheres assim que fazem algum trabalho relacionado à fertilização já estão bem atentas a isso, né? A fase ovulatória, por exemplo, mas você vai começar a perceber que as outras fases também têm características específicas ali, né? Acontecendo na nossa secreção vaginal também. Então, é mais uma questão para você estar atento e observar, tá? Sexualidade, né? O nosso desejo muda de uma fase para outra também. Então, várias coisas mudam aí. Que mais? Energias mentais mudam também. Então, a nossa concentração, a nossa memória. Às vezes, na fase menstrual, aqui eu esqueço coisas básicas, entende? Esqueço mesmo, não lembro. A nossa capacidade de raciocínio, né? Raciocínio lógico, às vezes as coisas não ficam tão óbvias assim em algumas fases, né? O que mais que a gente pode pensar aí? Energias mentais, pensa sempre que é relacionado à mente, tá? Aos nossos pensamentos, ao que está acontecendo aqui.
E as energias emocionais também, né? Então, as nossas emoções variam muito. Eu sei que muita gente já está bastante atenta às variações emocionais que acontecem na fase pré-menstrual, porque elas são bem mais intensas, mas quando você começar a observar o seu ciclo, você vai perceber algumas variações mais sutis nas outras fases também, tá? Eu percebo, por exemplo, logo após a ovulação ali, né? Eu chamo aqui até de fase pós-ovulatória, né? Mas já entrou na TPM, mas logo após a ovulação ali, eu sinto eu sinto saudade, sabe? É uma coisa assim de querer estar perto do povo, sei lá, nem sei explicar, nem sei que palavra emocional se daria para isso, mas eu sinto aquele desejo assim de estar na conexão, sabe, com as pessoas. Então, você vai começar a perceber essas pequenas variações também, porque a gente só está atenta, às vezes, né, às variações da fase pré-menstrual, mas existem variações em todas as fases, tanto em energias físicas, em energias mentais, em energias emocionais, tá? E você vai perceber isso fazendo a sua autoobservação. Então, é natural que a sua disposição, que a sua capacidade de concentração, que a sua memória, que o seu emocional, ele varie de uma semana para outra. Então, se isso é o que acontece e você acaba planejando as suas semanas igualmente, né? Não tem como funcionar, não é verdade? Não vai funcionar, porque das duas, uma. Ou você vai acabar brigando contra essas variações de energias, né? E aí tem várias formas aí que as mulheres utilizam para tentar não ter essas variações de energias. E eu não estou falando aqui só de remédio, não, tá? Remédio é uma das formas, mas se forçar mesmo, né, a estar diferente ou ficar achando que devia estar diferente, então ou você vai realizar as atividades, mas brigando contra isso, né? E aí isso pode trazer uma série de consequências aí, inclusive na sua saúde, ou você vai planejar, não vai fazer e vai ficar frustrado, né? Das duas, uma. Ou vai acontecer uma coisa ou outra, tá? Então, beleza. Então, eu trouxe aqui hoje alguns pontos chaves, tá? Que eu levo em consideração na hora de planejar a minha semana, né? Levando aí, tendo em mente essas variações ao longo do ciclo menstrual. Beleza? Então, já pega papelzinho e caneta aí para anotar esses pontos chaves. Qual é o primeiro ponto chave? O primeiro ponto chave é você, na hora de planejar os seus projetos, sejam projetos rotineiros, né, ou seja, aqueles que você realiza com alguma frequência, sejam projetos pontuais, né, algum projeto que tenha início, meio e fim. Na hora que você estiver planejando o seu projeto, ou seja, você anotou lá seu projeto e você escreveu as tarefas que você precisa fazer para esse projeto, nesse momento, você já identificar a fase do ciclo ideal para cada tarefa. Tá? Nesse momento você faz essa identificação. Ah, Fernanda, mas eu não sei, não tenho a menor ideia. Faz de forma intuitiva num primeiro momento e a partir do momento, né? Estou falando muito momento. Mas quando você começar a fazer sua autoobservação, isso vai ficar muito mais claro para você. Tá? Mas nesse primeiro momento, se você ainda não fez sua autoobservação, se você ainda não tem consciência, clareza dos seus padrões, faz de uma forma intuitiva, mas já começa a colocar a fase ideal para cada atividade nos seus projetos, sejam eles rotineiros, sejam eles pontuais, né? Um projeto, sei lá, de curto prazo que você tenha e que você vai focar nele no ciclo. Beleza? Então, um dos pontos chaves é esse. Na hora do planejamento, já indicar ali a fase que eu considero ideal para realizar a tarefa. Beleza? O segundo ponto-chave é o seguinte: a cada semana, quando você for fazer o seu planejamento da semana, aí você vai identificar a fase, né, lá nesse planejamento, e você vai escolher as tarefas da fase para focar naquela semana.
Então, você já não fez aí esse preparo, né? Que foi pegar lá nos seus projetos e botar as fases ideais? Aí, na hora que você for planejar mesmo a semana, você vai consultar essa informação e vai fazer o máximo que você puder, o seu melhor aí, para incluir naquela semana as atividades que estão lá colocadas como ideais para a fase que você tiver. Entendeu? Então, uma coisa é você pegar o seu projeto, dividir ele em tarefas e identificar a fase que você considera ideal. Outra coisa é na hora de você planejar a sua semana, na hora que você botar lá as tarefas que você vai focar na semana, você já adequar, né, a fase do ciclo que você está naquela semana. Ah, Fernanda, mas às vezes não dá, não tem como, às vezes, sei lá, eu tenho que ter feito uma atividade antes, tá tudo bem, mas você vai fazer o máximo que você puder para fazer isso. Por quê? Porque fazendo isso, você respeita o seu ciclo, você ganha tempo, ganha produtividade, porque você vai estar realizando a tarefa com mais tranquilidade, com mais facilidade, vai conseguir fazer mais coisas, né? Sacou? Então, esse é um segundo ponto-chave importante na hora de você planejar a sua semana. Beleza? É um. Ah, um exemplo disso é o seguinte, né? Eu sempre indico que você escolha pelo menos uma pendência eventual para você resolver no ciclo, né? O que seria uma pendência eventual? São aquelas pendências pontuais, sabe aquela coisa, aquela lista de coisinhas que a gente tem que resolver e que vai sempre adiando, deixando para quando dá, né? Aí, sei lá, eu fiquei um tempo aqui, essa cadeira ela estava baixando sozinha, né? Começou a baixar sozinha, porque ela tem uma regulagem aqui, né? Eu posso baixar, posso aumentar ela. Então ela começou a baixar sozinha. Então era uma pendência eventual que eu tinha. Eu tinha que entrar em contato lá para consertarem a cadeira, uma pendência eventual. Às vezes, sei lá, comprar algum item que está faltando, você precisa comprar uma pendência eventual. Um eletrodoméstico que quebrou e você precisa consertar, uma pendência eventual, ou pode ser, às vezes, até, sei lá, um e-mail que você precisa mandar, mas que ele é pontual, entendeu? Ele não é alguma coisa que seja rotineira, é algo que você precisa pontualmente resolver. Então, eu sempre indico que você escolha, né, essa lista, pegue uma pendência dessa listinha, que para muita gente ela é bem grande, né, que a gente costuma ir deixando algumas coisas ali, nossa, uma coisa que eu adiava muito era cancelar a assinatura de coisa que eu não estava usando, sabe? Nossa, como eu adiava isso. Então, você vai pegar uma pendência dessa e você vai resolver durante a sua fase pré-ovulatória. Por que eu indico pré-ovulatória? Porque é uma fase que a gente já está com mais disposição, né? Já está ali naquela energia de fazer. Então, já pega essa pendência, aproveita essa energia e já resolve logo de uma vez, tá? Dependendo da pendência, pode ser que uma outra fase seja mais ideal, tá? Mas a indicação é essa. Então, quando você for planejar a semana lá da sua fase pré-ovulatória, você vai colocar lá, resolver a pendência, tal, tal, tal. Entendeu? Então, dentro desse ponto-chave de a cada semana, você colocar as tarefas alinhadas à fase do ciclo que você está. Beleza? Um terceiro ponto-chave é você adequar as suas atividades de rotina também às suas fases do ciclo menstrual. Qual é a diferença aí, né, entre o segundo ponto-chave e esse terceiro ponto-chave? O segundo ponto-chave é quando eu tenho lá, né, determinadas atividades que eu não preciso realizar necessariamente todas as semanas, ou eu tenho as tarefas de um determinado projeto, e no momento que eu for planejar a semana, eu vou planejar as tarefas de acordo com a fase que eu tiver. Essas atividades de rotina são atividades que eu realizo com frequência, né? Então, sei lá, se você vai 3 vezes por semana na academia, né? No caso, eu gosto de fazer yoga, eu fazia uma vez por semana. Por exemplo, uma coisa que eu faço todo dia, alongamento eu faço todo dia, né? Eu gosto de fazer todo dia. Então, é uma atividade que ela é rotineira, que eu realizo ela
toda semana, né? Você não precisa parar essas atividades numa fase de menor disposição, entende? Pode, se você quiser e puder, pode, beleza? Mas não precisa parar. O que você precisa fazer? Você precisa adequar essa atividade à sua fase. Então, se você está numa fase menstrual, você está sem disposição já, não vai se forçar, entende? Um exercício mais puxado ainda. Faz um exercício mais leve. Se você puder, sei lá, fazer só uma caminhada nesse dia, né? Só para não dizer que você não foi na academia, você vai lá, mas faz uma caminhada. Mas começa a adequar respeitando as suas energias naturais, tá? Então, aqui, por exemplo, o alongamento, quando é um dia assim que eu tô com menos. Quando eu tô com. Né, os dias que eu tenho mais disposição é todo um ritual. Eu pego meu tapetinho de yoga, boto aqui, né? Boto uma musiquinha, às vezes boto até um cheirinho quando eu tô muito inspirada, boto um cheirinho e faço meu alongamento ali de 20 minutos, mais ou menos, de boa. Mas se é um dia que não tô com tanta disposição, eu faço na cama mesmo, entendeu? Chego lá, faço os exercícios principais, principalmente para minha coluna, assim, que incomoda bastante. Mas aí eu consigo manter uma consistência sem deixar de respeitar as minhas variações, sem deixar de respeitar o meu ciclo. Beleza? Então, esse é o terceiro ponto-chave para você fazer o seu planejamento, planejar as suas semanas aí, tá? Vi aqui que a Rafa perguntou, né, quando acontece a fase pré-ovulatória, e a Tiprini, me fala aí seu nome, já respondeu, logo após a fase menstrual, antes da ovulação. Isso aí, exatamente, né? A fase pré-ovulatória, ela acontece após a fase menstrual. Em torno ali de 6 a 7 dias, ela começa depois da fase menstrual. Mas vai depender muito da quantidade de dias que você tem no ciclo, tá? Então, tem mulheres que têm ciclos mais longos, tem mulheres que têm ciclos mais curtos. Então, isso vai variar bastante, tá? Você vai começar a ter clareza disso fazendo a sua autoobservação, ou seja, anotando diariamente sobre as suas variações de energias ao longo do ciclo menstrual. Beleza? Ficou claro? Deu para entender? Então, ó, é por essa razão, né? Se você ainda planeja a sua semana de forma linear, né, sem levar as fases do ciclo em consideração, não tem como funcionar. A não ser que você se force, né? Ou faça alguma coisa para forçar ali uma disposição ou uma concentração, ou enfim, né? Desrespeitando aí as suas energias. E aí a conta chega. Sempre chega. Para mim foi em forma de endometriose, né? Para você pode ser outro formato, mas a conta sempre chega. Estafa, cansaço, estresse, né? Beleza? Fez sentido? Tem mais alguma dúvida que vocês queiram compartilhar aí? Ou alguma experiência que vocês queiram contar? Quem aí já faz o planejamento levando as fases do ciclo em consideração? Me conta aí. Mas faz o planejamento mesmo, tá, gente? Porque tem gente que chega aqui, beleza, eu sei aqui mais ou menos como é que é, e aí eu diminuo um pouquinho o ritmo. Eu não estou falando só de diminuir o ritmo. Eu estou falando de, na hora de você planejar a sua semana, planejar os seus projetos, planejar todas as atividades que você realiza de forma rotineira, você levar a fase do ciclo que você está em consideração. Tendo clareza das suas variações. E não, como é que se diz? Algo que alguém disse que deveria ser, né? Não é para entrar num engessamento cíclico, tá? É para você conhecer o seu próprio ciclo. A Rafa falou aqui, eu nunca
levo em conta a fase menstrual e sempre me frustro. Pois é. Se a sua disposição diminui na fase menstrual, às vezes, questão como eu falei, né, a minha memória mesmo fica bem ruim na fase menstrual, então você tem que planejar de acordo com isso. Agora, pensa comigo, né, tô falando só das questões, aspas, bem aspas mesmo, ruins, né, ou de que a gente não gostaria de ter, que não são necessariamente ruins, mas que a gente não gostaria de ter. Mas o que que você vai começar a perceber quando você fizer sua autoobservação? Que outras habilidades afloram. Então, beleza. Eu não estou com muita disposição física, mas a minha intuição fica bem mais aguçada. E aí eu posso usar isso para direcionar melhor o meu caminho. E direcionamento é produtividade. Produtividade não é ficar fazendo tarefas. Direcionamento é uma parte importante, essencial para você ser uma mulher produtiva. É você saber que você está caminhando realmente em direção onde você quer chegar. Tá? Então você vai perceber, Rafa, que talvez a sua frustração, me corrija se eu estou falando besteira, mas talvez a sua frustração pode ser porque, não, eu fico sem disposição, mas eu planejo um monte de coisa e chega lá eu não consigo fazer, beleza. Mas talvez um outro tipo de atividade você tenha mais disposição. Aqui eu percebi, por exemplo, recentemente, olha só, recentemente eu percebi que eu tenho um ânimo para novos aprendizados na fase pré-menstrual. Quando eu achava que era só na pré-ovulatória, porque a gente fala muito, né, que a pré-ovulatória é essa fase que a gente está mais aberta a novos aprendizados, mas eu tenho durante a pré-menstrual também. Então, por que não aproveitar esse momento para eu planejar aprender alguma coisa nova nesse momento? Entende? Então, começa a prestar atenção também, não só nessa parte, aspas, ruim, né? Nessa parte da falta de disposição, dos sintomas físicos. Começa a prestar atenção nas habilidades que se desenvolvem e que você pode usufruir delas. Ó, a Rafa falou exatamente isso. Sempre fico muito indisposta e acabo não realizando as tarefas planejadas. Pois é. Podem ser duas coisas. Ou você está planejando tarefas demais, né? Ou você está planejando as tarefas não ideais. Para não falar erradas, né? As tarefas que não são ideais para essa fase. Você pode começar a planejar outros tipos de tarefas e aproveitar, usufruir muito mais dessa fase. Tá bom? Mais alguma dúvida, meninas? Mais alguma experiência que vocês queiram compartilhar? Ó, só lembrando, hein? Essa é uma live de aquecimento para a jornada da produtividade cíclica, que já vai acontecer, já vai começar semana que vem, segunda-feira começa, tá? 22, 24 e 26 de agosto, um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar aí o passo a passo para você realizar suas tarefas com tranquilidade, fazer sobrar tempo para você mesma na TPM, criando aí uma rotina alinhada às variações do ciclo menstrual. Beleza? Então, se você ainda não confirmou sua inscrição, acabando a live aqui, vai no link do perfil. Quem tiver no YouTube, vai estar na descrição do vídeo, né? Então, vai lá e confirma seu e-mail para você participar desse evento, beleza? A Rafa falou, obrigada, a partir de hoje terei um novo olhar para o meu ciclo. Ei, que bom, já saiu da live com esse novo olhar, que ótimo. Massa, massa demais. Por hoje é isso, meninas. Ó, amanhã, 19 horas, estamos aqui mais uma vez, tá? Vou estar aqui todos os dias até domingo, até o domingo antes do evento, né? O evento começa na segunda-feira, então até domingo temos aí, hoje já é quarta, né? Então temos quinta, sexta, sábado e domingo aqui para a gente trocar uma ideia, para a gente conversar, sempre trazendo um tema novo para falar sobre produtividade cíclica. Beleza? Ó,
Beijo enorme para você que estava aqui ao vivo, para você que assistiu a gravação também. E a gente se vê amanhã, tá bom? Tchau, tchau.